começamos 2 Coríntios. Muito bem. Você pode, então, abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos estudar hoje o capítulo 1. Eu sempre lembro aos irmãos que, lá no nosso aplicativo, no app da Igreja Batista em Mata da Praia, tem esse recurso maravilhoso. Você clica em série de mensagens, e ali você tem todos os sermões, todos os estudos, o vídeo, agrupado por assunto. Tem Apocalipse, versículo por versículo, tem Hoje é Tempo, tem 1 e 2 Coríntios, versículo por versículo. O pessoal da comunicação tem esse carinho e facilita demais a vida da gente. E aí você encontra já preparadinho ali em ordem, não tem nem que procurar, sair buscando, tudo ali organizado. E inclusive as mensagens desta série, onde estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, consolados por Deus é o nosso tema. Mas antes de entrarmos no texto, vamos recapitular algo que aprendemos no primeiro encontro desta série. Como era a cidade de Corinto? Corinto e Atenas eram as cidades mais importantes da Grécia na época do Império Romano. Então, uma grande cidade. Corinto era importante porque constituía uma escala na rota marítima entre o Ocidente e o Oriente. Uma cidade que tinha não apenas um porto, mas 2 portos. Então, por ali passava a riqueza do Império Romano. Também por isso, Corinto era a residência de romanos, gregos, egípcios, sírios, judeus e orientais, um verdadeiro caldeirão cultural do século I. Se tinha 2 portos, então, muito frequentemente, junto com os marinheiros, caminhava uma certa promiscuidade. Também por essa razão, Corinto tornou-se famosa por sua moral frouxa. De tal maneira que corintianizar era uma expressão proverbial de imoralidade naquela época. Uma cidade cujo nome virou sinônimo de prostituição, de imoralidade. Então ali tinha muita gente boa, mas tinha também muito desafio. Corinto ficava ali, naquele pontinho, ao norte do Peloponeso. Hoje ali existe um canal que foi cavado pelo homem. Mas na época do Novo Testamento esse canal não existia. Então os navios eram desembarcados num porto e a carga era levada por terra até o outro porto. Dependendo do tamanho do navio, eles levavam o navio por terra, de um canto ao outro ali, e com isso eram poupados dias, se não semanas de viagem. Por isso Corinto era uma cidade tão importante. As ruínas de Corinto não negam o seu passado de glória. Então ali nós temos templos muito bonitos no estilo greco-romano e ruínas de uma próspera cidade do século I da era cristã. Essa era a cidade. E como era a igreja que ficava nessa cidade? Bom, a igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo e também por Áquila e Priscila. Os 3 se encontraram quando Paulo, na sua segunda viagem missionária, por volta do ano 50 da era cristã, chegou em Corinto depois de passar por Atenas. Isso está descrito no capítulo 18 do livro de Atos. E ali Paulo ficou mais de 1 ano pregando a palavra de Deus. Muita gente se converteu. Depois ele foi para Éfeso, ou seja, ele saiu da Grécia, saiu da Europa e foi para a Ásia, onde hoje é a Turquia, e finalmente para Jerusalém e depois para Antioquia, a igreja que sempre o enviava nas viagens missionárias. Mas notícias chegaram a ele, porque a igreja se revelou problemática. De certa forma, o espírito da cidade contaminava o espírito da igreja.
de modo que Paulo foi obrigado a fazer algumas visitas e a escrever algumas cartas para os crentes de Corinto. Ele escreveu pelo menos 4 cartas, 2 não foram preservadas e as outras 2 estão na nossa Bíblia, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Vamos a uma cronologia dos fatos. Tudo começou quando Paulo, Áquila e Priscila fundaram a igreja de Corinto, e a gente aprendeu na quarta-feira passada que o nome dela não era Priscila. Qual era mesmo o nome da irmã? Prisca. Priscila era o apelido. Aí Paulo deixou a cidade e prosseguiu na obra missionária, foi para Éfeso. Chegando em Éfeso, Paulo escreveu uma carta que não foi preservada. Ele menciona essa carta em 1 Coríntios. Ele diz: pessoal, já escrevi para vocês. Então a gente sabe que ele escreveu uma carta, mas essa carta não foi preservada. E também lá em Éfeso, Paulo recebe más notícias sobre a igreja de Corinto. Alguns irmãos que vieram de viagem disseram que a igreja estava passando por muitos problemas. Por causa disso, Paulo escreveu a carta que conhecemos como 1 Coríntios. E que estudamos verso a verso até quarta-feira passada. Muito bem. Depois que Paulo escreveu 1 Coríntios, ele fez uma rápida visita à cidade. Ele foi lá em Corinto, esteve na igreja, visitou os irmãos, e um negócio não ficou bom, não. A visita não foi como Paulo esperava. E numa das reuniões lá, um dos membros colocou o dedo no nariz de Paulo e disse coisas que Paulo não merecia ouvir. Ele foi embora muito triste. E aí ele escreveu uma outra carta, que não ficou preservada também. Talvez uma carta mais curta, talvez até mesmo um bilhete. O fato é que ele menciona essa outra carta em 2 Coríntios, então a gente sabe que ela foi enviada. Algum tempo depois, Paulo recebeu boas notícias sobre a igreja de Corinto. Tito chegou lá em Éfeso e disse: Paulo, olha, o pessoal está arrependido. Inclusive, eles estão brigando com aquele irmão que ofendeu você. Eles estão muito arrependidos porque eles não trataram você como você merecia ser tratado. Deus quebrantou a igreja, Paulo. Aí Paulo ficou muito feliz com isso e escreveu 2 Coríntios. É por isso que 2 Coríntios começa falando de consolo. Então, olha só, da quarta-feira passada para essa quarta-feira, quanta coisa aconteceu. Paulo fez uma visita que não terminou bem, Paulo escreveu outra carta que não ficou preservada, Paulo recebeu boas notícias sobre a igreja de Corinto, e aí ele resolveu escrever a carta que conhecemos como 2 Coríntios. Aqui no papel é só uma folhinha, mas na história aconteceu muita coisa entre uma página e outra. Então agora Paulo começa a escrever, e você vai reparar que o espírito, o sentimento, não é tanto de preocupação, é mais de alegria, é mais de alívio, porque ele tinha recebido a boa notícia de que os irmãos lá de Corinto tinham se arrependido. Então vamos ao texto, olha aí a sua Bíblia. Paulo faz a sua saudação, versículos 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa a sua segunda carta muito parecido com a maneira como ele começou a primeira, dizendo, quem está escrevendo aqui é Paulo, o apóstolo. Paulo fazia questão de dizer, eu sou apóstolo. Por quê? Porque algumas pessoas diziam que ele não era. Falavam, esse tal de Paulo não é apóstolo, não. Ele não esteve com os 12.
Ele não andou com os discípulos antes da morte e da ressurreição de Jesus. Ele não era um dos 12. Então, Paulo sempre faz questão de defender o seu apostolado. E ele diz que não está escrevendo sozinho, está escrevendo junto com Timóteo. Lembra a primeira carta de Paulo aos Coríntios? Que nós falamos que o Paulo ditava e tinha um irmão que escrevia? Alguém lembra o nome do irmão? Falaram aí. Sóstenes, parabéns, que memória, hein? Uau, parabéns. Agora é Timóteo. E talvez Paulo ditava e Timóteo escrevia. Veja uma diferença, olha aí na Bíblia. Paulo era apóstolo, Timóteo era irmão. Irmão é diferente de apóstolo. Um apóstolo tinha 3 características. Primeiro, para ser apóstolo, tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. E Paulo dizia, eu sou testemunha de que Jesus ressuscitou, porque ele apareceu para mim no caminho de Damasco. Segundo, para ser apóstolo, tinha que aprender diretamente de Cristo. E Paulo dizia, eu aprendi diretamente de Cristo, porque depois que eu me converti, eu fiz um retiro lá na Arábia, e eu recebi de Cristo pessoalmente muitas das coisas que eu ensino nas igrejas. Paulo não aprendeu, isso é interessante. Paulo não aprendeu com Pedro, Paulo não aprendeu com Tiago, Paulo não aprendeu com João, Paulo aprendeu com Jesus. Por isso ele dizia, eu sou apóstolo. A terceira marca de um apóstolo é que por isso ele estava apto para fornecer doutrina. Então, um apóstolo era inspirado para comunicar a verdade divina. Se você abrir lá em Atos capítulo 2, verso 42, você vai encontrar essa frase, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era essa, a doutrina dos apóstolos? Era a doutrina de Cristo. Porque Cristo não escreveu, Cristo ensinou. Quem escreveram foram os apóstolos. Então, um apóstolo podia dizer, assim diz o Senhor. Ele tinha essa autoridade. Por isso que os livros do Novo Testamento são escritura sagrada. Então, Paulo tinha todas essas características. E aí ele vai falar agora sobre o Deus de toda consolação, versos 3 a 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também nós possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque se como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então, Paulo começa essa carta diferente da primeira. Ele começa essa carta com muita alegria, dizendo, bendito seja o Deus da consolação. Porque ele chorou, ele se entristeceu. E agora chegou a boa notícia, ele estava consolado. Mas você reparou? Paulo diz o seguinte, a gente recebe o consolo de Deus para poder consolar o outro. Paulo disse isso para os crentes lá de Corinto. Por que a gente passa por tribulação? Por que a gente passa por aflição, por adversidade? É para receber depois um consolo de Deus e com esse consolo ajudar uma pessoa que esteja passando por lutas. O que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando você ouve uma palavra de alguém que já passou pelo que você está passando,
essa palavra tem um peso diferente. Um rapazinho de 16 anos estava com leucemia, fazendo tratamento no hospital. E os remédios estavam judiando muito dele, e ele estava abatido, e ele estava deprimido. Você imagina, com 16 anos, lá no hospital, tratando de leucemia. Uma das suas tias, vendo que ele estava muito deprimido, e querendo animá-lo, ligou para a floricultura e pediu um arranjo de flores para alegrar aquele quarto. Quando o arranjo de flores chegou no quarto do menino, junto com o arranjo de flores, tinha um bilhete. Era um bilhete da funcionária da floricultura, dizendo: fulano, aqui quem escreve é fulana. Eu atendi o telefonema da sua tia, eu trabalho na floricultura, e ela me disse para que eram as flores. Eu tive leucemia quando eu tinha 7 anos. Hoje, eu tenho 20 anos. Estou bem e estou orando por você. Quando aquele menino leu o bilhete, os olhos dele brilharam, um sorriso apareceu no seu rosto, esperança. Aquela mulher, aquela atendente, tocou a sua alma de um jeito que a tia não poderia. Ou os pais, porque agora ele estava lendo um bilhete de alguém que tinha passado pelo que ele estava passando. Então havia esperança. É isso que o Paulo está dizendo aí nesses versinhos que nós acabamos de ler. Deus me consola para que eu possa consolar vocês. Se eu escrevesse uma carta dizendo: aguenta firme, Deus vai te dar a vitória, mas eu nunca tivesse passado por tribulação. Então, querido, você está sofrendo. E tem tantos tipos de sofrimento. Tem um coração partido, tem um osso quebrado, tem tantos tipos de sofrimento. Você está sofrendo. 2 coisas. Primeiro, Deus vai consolar você. Segunda, Deus vai usar a sua experiência para consolar outros. Porque no reino de Deus nada se perde, nada é desperdiçado. Tudo que acontece com a gente é muito importante para Deus. A palavra diz que Ele guarda as nossas lágrimas no vidrinho. Ele testemunha as nossas lutas e Ele as usa para abençoar outros através de nós. Então não desanime, tenha paciência. É isso que Paulo está dizendo aqui aos seus queridos irmãos lá de Corinto, no texto que acabamos de ler. Vamos para o próximo ponto? Agora, versos 8 a 11. Paulo vai agradecer a Deus por alguns livramentos. Ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. O que ele chama de Ásia é o que nós hoje chamamos de Turquia. Pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. É nessa hora que a pessoa que não tem Deus pula da ponte. Dá um tiro na cabeça. Se enche de remédio. Toma veneno. Por quê? Porque é provada acima das forças, de tal modo que até da vida desespera. Paulo disse: eu cheguei a esse ponto. Eu não via esperança. A tribulação foi mais do que eu podia suportar. Mas Paulo não era uma pessoa que não tinha Deus. Ele fala: porquanto já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus,
que ressuscita os mortos, oh glória! O qual nos livrou de tão horrível morte e nos livrará, em quem esperamos que também ainda há de nos livrar, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. A gente não sabe o que foi que o Paulo passou ali na Ásia. Na primeira carta dele aos Coríntios, ele diz assim: em Éfeso eu lutei com as feras. Será que havia um coliseu ali em Éfeso, onde os crentes eram jogados na arena para os leões devoraram? E ali em Éfeso, Paulo lutou com as feras, ou ele estava falando no sentido figurado? Nós lemos lá no livro de Atos que teve uma revolução lá e as pessoas gritavam: grande é a Diana dos Efésios, e queriam matar o Paulo. Nós não sabemos exatamente o que foi que aconteceu, mas se os irmãos lembrarem do que nós falamos na quarta-feira passada, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Paulo já tinha dito: eu vou ficar aqui, porque uma grande porta se abriu e há muitos adversários. Olha que coisa que Paulo passou. Mas Deus lhe deu a vitória. E aí eu acho que ele fala uma coisa que é da maior importância. Ele diz: ajudando-nos também vós com orações por nós. Então Paulo está dizendo: eu passei pela prova. Primeiro porque Deus me guardou. E segundo porque tinha gente orando por mim. Ô povo de Deus, não deixemos de orar uns pelos outros. E não deixemos de orar pelos missionários. Paulo era um missionário. Ele estava na linha de frente, na boca do leão. E ele diz: orem por mim. A gente abençoa um missionário quando a gente manda uma oferta, mas a gente abençoa muito mais um missionário quando a gente ora por ele. Há um Deus que responde às orações. Versos 12 a 24. Agora é um texto mais comprido, onde Paulo se explica, porque como ele tinha ido lá em Corinto, e as coisas não tinham corrido bem, ele acabou não fazendo novas visitas a Corinto. Ele tinha dito: olha pessoal, eu vou aí tal mês, e não foi. Por que ele não foi? Porque da última vez o negócio tinha acabado mal. Então Paulo pensou: se eu for lá outra vez, vai sair faísca. Bom, como ele tinha dito que ele ia e não foi, tinha gente lá na igreja criticando ele. Está vendo? Esse tal de Paulo não tem palavra. Então ele vai ter que explicar agora por que ele não foi, como ele tinha dito inicialmente que iria. É o assunto dos versos 12 a 24. Vamos ler. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que em santidade e sinceridade de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e mormente em relação a vós. Pois outra coisa não vos escrevemos, senão as que ledes, ou mesmo reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte nos reconhecestes, que somos a vossa glória, assim vós sereis a nossa, no dia do Senhor Jesus. E nesta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que recebesseis um segundo benefício, e por vós passar à Macedônia, e da Macedônia voltar a vós, e ser por vosso intermédio encaminhado à Judéia. Isso era o que ele tinha dito que ele ia fazer, mas não fez. Ora, deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou o que delibero, faço-o segundo a carne, para que não haja comigo o sim, sim e o não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele
Em Cristo está o sim, porquanto por meio dele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus, e nos uniu em mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores de vosso gozo, pois pela fé estáis firmados. Então essa é a explicação que Paulo dá. Ele falou que ia, mas não foi. Por que que não veio? Paulo diz, eu não fui para poupar vocês. Porque se eu fosse, eu ia ter que puxar a orelha, e eu estava com o coração partido. Então ele vai dar essa explicação aos irmãos lá de Corinto. Não é que ele agiu de má fé, não é que ele disse que ia, mas não ia. Ele tinha a intenção de ir. Mas depois do clima ruim da última visita, ele achou que seria mais prudente dar um tempo, e ele estava certo. Agora, algumas pérolas afloram nesse texto. Uma delas é o verso 20. Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, em Cristo está o sim e o amém. Todas as promessas se cumprem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Glória, pois, a Cristo, eternamente. Amém. Eu escrevi recentemente um livro sobre as promessas, e é isso. Todas as promessas se cumprem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Glória, pois, a Cristo, eternamente. Amém. Depois de falar de Cristo, Paulo fala do Espírito Santo aqui no versículo 21. Aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. A Bíblia usa essa imagem, ou essas duas imagens para o Espírito Santo no Novo Testamento, o selo e o penhor. A Bíblia diz que o crente é selado com o Espírito Santo e que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Agora, para entender o que Paulo está dizendo aqui, nós temos que lembrar o que é um selo e o que é um penhor. Duas coisas que hoje não se usam muito. Antigamente, tinha um negócio chamado carta. Quando você chegar em casa, pergunta para o seu pai que negócio era esse, que o pastor falou, carta. E aí você mandava uma carta, mas a carta só chegava se tivesse o selo. Então, o Espírito Santo é o nosso selo. É a garantia de que nós vamos chegar lá. O Espírito Santo também é o nosso penhor. Penhor ainda existe hoje em dia? Colocar no prego. Lembra que os nossos pais, avós faziam isso? Colocar no prego. Você ia lá na Caixa Econômica, porque você estava precisando de dinheiro. Aí você ia lá na Caixa Econômica e você levava um relógio. Aí o funcionário da Caixa Econômica dizia, olha, esse relógio aqui, você pode levar tantos reais e você tem que pagar em tanto tempo, tanto de juros. Aí você pegava o dinheiro, que não valia o que valia o relógio. Qual era a garantia que o moço lá da Caixa Econômica tinha de que, no prazo, você ia voltar com o dinheiro e com os juros? Era o relógio, era o penhor. Porque se você não voltasse, eles vendiam o relógio, que valia muito mais, e ficavam com o dinheiro. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso penhor. Que garantias a gente tem de que Jesus vai voltar? Que garantia a gente tem de que Ele vai nos levar para o céu? Ele nos deixou o seu Espírito Santo.
Ele fez uma promessa e deixou um penhor. Então o Espírito Santo é selo, o Espírito Santo é penhor. Ele não é só isso, ele é isso e muito mais, mas ele é isso também. Então, um primeiro capítulo muito rico em informações, como a gente pôde aprender. Quarta-feira que vem, o capítulo 2, cujo tema é o perdão. Porque lembra, o Paulo fez uma visita onde ele foi destratado. E agora ele vai falar sobre esse assunto tão importante.